Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade de mais uma manhã nos reunirmos na sua presença para o estudo da sua palavra. Mas antes convém lembrar, hoje é dia das mães, nossa singela homenagem àquelas que o Senhor separou para que viéssemos a este mundo, que Deus possa abençoar ricamente as suas vidas e que neste domingo possam alegrar-se com os seus, na esperança que há em Cristo Jesus, que nos dá alegria e que renova as nossas forças todos os dias. Nesta manhã nós estaremos estudando sobre a escolha e o preparo para os discípulos. E temos como textuário da nossa lição o texto que está em Mateus, no capítulo 10, verso 38, que nos diz: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Vamos orar nesse momento e logo após um bom estudo a todos. Deus eterno, Deus bendito, que a tua palavra seja manifestada aos teus filhos, tal qual ela é. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender a tua vontade, Santo Deus, expressa na tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amigos que estudam conosco as lições ou que porventura estejam acompanhando nesta manhã o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós teremos a oportunidade de compartilhar a lição de número 5 da revista Compromisso proposta para este trimestre. A lição de hoje tem como título A Escolha e Preparo dos Discípulos. Ela está baseada em Mateus capítulo 10 e capítulo 11. E o texto áudio, meus irmãos, é esse, Mateus 10, 38. Eu lerei aqui na versão que eu possuo. O texto áudio diz: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Convido, então, os amados a verificarem os detalhes e estudarmos juntos esta lição. Proponho aos irmãos duas perguntas iniciais. A primeira: qual o objetivo de uma equipe?
Pense aí um pouquinho. Se você fosse formar uma equipe, qual seria o objetivo? Segunda pergunta, quais são os critérios para a escolha dos integrantes de uma equipe? Certamente que o objetivo de uma equipe é chegar ao alvo, é vencer, é obter sucesso na sua empreitada. As pessoas não se juntam a outras, não formam equipes com a intenção de ir ao insucesso, não é mesmo? Equipes esportivas, quando são formadas, visam alcançar o sucesso. Equipes de trabalho querem completar bem a sua tarefa, querem obter sucesso na sua empreitada. E certamente, aquele que escolhe os membros da equipe pensará na tarefa a ser realizada e também nas características de cada membro. Características estas que poderão colaborar com o sucesso da equipe. A equipe de Jesus era uma equipe especial por culpa do seu objetivo, um objetivo importantíssimo que precisava ser alcançado. O sucesso da tarefa, o sucesso do trabalho dependeria do empenho daquela equipe. E esse objetivo era pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho da vida, o Evangelho da salvação àquelas pessoas. Teriam que falar com muitas pessoas, precisariam ir a vários lugares para que o trabalho fosse bem realizado e assim alcançassem o sucesso necessário. Uma equipe deve ser formada por pessoas diferentes e com diferentes habilidades, sendo que tais habilidades se completam. E da mesma forma procedeu Jesus. Os 12 discípulos que formavam a sua equipe básica, eles eram pessoas até com temperamentos e comportamentos diferentes, com atividades diferentes. Vejam, nós tínhamos pescadores naquela equipe. Naquela equipe também tinha cobrador de impostos. Na equipe de Jesus também tinha zelotes. Então, Jesus pensou nas características deles e também nas suas habilidades. Alguns eram mais práticos, outros gostavam mais do planejamento. Então nós tínhamos realmente as características e as habilidades de maneira variada para que todos pudessem então colaborar com o sucesso da equipe. E Jesus levou tão a sério a escolha dos 12 que ele se dedicou à oração durante toda uma noite. Não era qualquer equipe, não era qualquer tarefa a ser realizada. Era algo realmente de extrema importância, era algo grandioso. E era assim que o próprio mestre entendia e enxergava a sua missão. Então, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, nos versos de 12 a 16, nos traz esse relato. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, passou a noite em oração, um período intenso dedicado à oração. Ele não se preocupou em chamar pessoas proeminentes na sociedade. Essa não era a preocupação de Jesus. Ele não chamou para compor os 12 discípulos reconhecidos líderes da sociedade, pessoas com altos cargos, grandes líderes religiosos ou com grande condição financeira. Não. Ele não quis chamar essas pessoas, poderia até chamar. Nós lembramos que ele teve um encontro com Nicodemos, pessoa que sim tinha cargo administrativo e possivelmente boa condição financeira, mas ele não quis contar com tais pessoas na sua equipe. Ter pessoas com grande posição social, ter pessoas com elevado patrimônio, talvez na visão do mestre quanto à missão a ser realizada, não fosse interessante, porque esses não gostariam de abrir mão daquilo que possuíam. Seria difícil para eles.
Seria difícil para eles sair do conforto dos seus lares, dos locais que frequentavam, para trabalhar pregando o Evangelho em locais desconhecidos, em locais sem conforto, muitas vezes até nem sendo bem recebidos. Jesus, então, preferiu investir em pessoas simples, alguns até mal vistos pela sociedade local, sem grande destaque social, mas eram pessoas dedicadas nas suas atividades, eram discípulos valentes e, o melhor, eles estavam dispostos a abrir mão do que tinham para seguir o Mestre. Seguiram Jesus durante todo o período de ministério dele. Jesus precisava que aqueles discípulos servissem com integridade de vida. A entrega precisava ser total. E por isso, então, ele investiu naqueles homens simples, mas que teriam a oportunidade de ter as suas vidas transformadas, que fariam história. Seus nomes seriam lembrados por muito tempo, como chegaram a nós hoje. As histórias estão aí registradas desde aquela época e nós podemos ter acesso a elas. Então, aqueles homens veriam a diferença que Cristo poderia fazer nas suas vidas, de forma a entender a necessidade de transmitirem a mensagem para que também fizesse a diferença nas vidas de outras pessoas, de pessoas de muitos lugares. Deixe-me propor aos irmãos uma outra pergunta. Você é bom em seguir instruções? Quando você compra um equipamento, você lê com atenção o manual de instruções para aprender a fazer bom uso daquele equipamento? Para descobrir todas as funções e todos os detalhes daquilo que você está adquirindo? E quando o seu chefe lhe dá ordens no trabalho, você é bom em recebê-las e atender às instruções da maneira correta? Pois pensem no seguinte: muitos sequer conhecem as utilidades de equipamentos adquiridos, porque simplesmente não se atentaram às instruções. Se não atentaram para as instruções, provavelmente não poderão dispor de todas as características daquele bem adquirido. Assim também, muitas pessoas que precisam realizar algumas tarefas, ao receber as instruções e não atentarem para elas, não procurarem observar os detalhes daquilo que será realizado, também encontram dificuldade em realizar a atividade. Para ser discípulo de Jesus e alcançar sucesso na missão, era necessário aos discípulos prestar atenção a todas as minúcias das instruções trazidas pelo Mestre. Eles precisavam estar bem atentos, olhos e ouvidos focados naquilo que o Mestre estava dizendo e estava lhes mostrando. Não seria algo meramente intuitivo. Hoje em dia nós temos alguns equipamentos assim. Não se preocupe, diz a propaganda, ou diz lá, às vezes, um manual de instruções bem resumido. O uso é intuitivo. Não era isso que seria utilizado na missão que Jesus estava transmitindo àqueles discípulos e para a qual estava preparando-os. Eles precisavam seguir a vontade do Mestre e não a sua própria vontade a cada momento, e não fazer como quisesse, não improvisar. Eu não prestei muito bem atenção naquilo que Jesus me ensinou, não, vou improvisar. Não era isso que Jesus desejava deles, e se procedessem dessa forma, certamente não alcançariam o sucesso necessário. Jesus sabia que o tempo com aqueles discípulos, meus irmãos, seria curto. Nós podemos pensar, 3 anos, por exemplo, em 3 anos não dá para concluir a maior parte das graduações que nós temos hoje oferecidas, não é verdade? Nas faculdades, nas universidades. Então, Jesus estava preparando aqueles homens para uma missão importante, o objetivo necessitava ser alcançado
e o tempo de treinamento era curto. Jesus também sabia que surgiriam as dificuldades de compreensão. Alguns entenderiam mais rápido, outros demorariam um pouco mais. Alguns teriam maior facilidade de pôr em prática as instruções apresentadas por ele, outros teriam maior dificuldade para essa prática. Então, ele sabia disso. E por isso mesmo, ele se preocupou em ser detalhista, é o que nós podemos observar no capítulo 10 do livro de Mateus, e também Jesus se preocupou em ser intenso em seus ensinos. Em pouco tempo, ele precisaria transmitir todo o conhecimento, mas de forma adequada, bem ajustada, para que aqueles discípulos depois seguissem adiante e pudessem então cumprir a sua missão. Certamente, como bom professor, como bom mestre, Jesus se preocupou em sanar as dúvidas que foram surgindo com o passar do tempo, o passar do treinamento. Nós vemos também relatos assim nos evangelhos, inclusive no evangelho de Mateus. Algumas perguntas são apresentadas pelos discípulos e ele responde tais perguntas e explica de forma detalhada. E também foi necessário ao mestre mostrar o trabalho na prática. Então teve o ensinamento, digamos, que houve as instruções, a teoria, mas ele também mostrou no dia a dia. Os discípulos caminharam com ele, viram como ele agia, viram como ele procedia e o que ele fazia. Isso também foi bastante importante para aqueles homens. Eles não só estavam aprendendo a fazer, mas eles estavam vendo como realizar a atividade. Então, Jesus teve toda essa preocupação, certamente se programou para isso, para que tudo desse certo. O capítulo 10 desse livro, desse Evangelho segundo Mateus, ele nos apresenta Jesus encorajando e preparando cada um dos discípulos. E as suas instruções também servem para nós hoje. Nós podemos observá-las e colocá-las em prática também na nossa missão hoje no reino de Deus. O autor dessa lição destaca 10 dessas instruções ou dicas dadas por Jesus. Nós vamos destacá-las rapidamente. Vejam só, meus irmãos. Os discípulos precisavam ter autoridade. Então, eles precisavam conhecer bem aquilo que estavam falando. Precisavam ter aquilo como prática também nas suas vidas. Essa era a primeira instrução. Também era necessário, o mestre demonstrou bem isso, conhecer as tarefas. Se você sabe aquilo que você necessita realizar, você busca de maneira mais prática e mais objetiva realizar o seu trabalho de forma a alcançar o sucesso. Jesus transmitiu isso também à sua equipe, aos seus discípulos. Delimitou as tarefas que seriam realizadas. Também é necessário saber onde ir primeiro. Nesse caso, Jesus envia os seus discípulos primeiramente a pregar aos próprios judeus. O que nos implica, nos dias de hoje, que nós devemos pregar ou nos preocupar primeiramente de pregar aquelas pessoas que estão mais próximas. Quem sabe aquele familiar seu que precisa ainda ouvir da palavra de Deus, o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho ou de estudo. Esses que estão mais próximos devem ter a nossa preocupação primordial. E aí depois nós vamos alcançar outras pessoas. Saber o que falar é a quarta instrução, ou foi a quarta instrução do Mestre Jesus. Era preciso estar com o discurso bem ajustado. Era preciso ter as palavras corretas na boca. Saber o que levar e o que não levar. Não adiantava aos discípulos andar com uma bagagem pesada. Eles teriam dificuldade de deslocamento. Mas, na verdade, Jesus também queria que os discípulos percebessem que a missão que eles iriam realizar
dependia totalmente de Deus. Eles precisavam estar totalmente sob a dependência do Pai. Então, poderiam ir despreocupados de provimentos, de equipamentos, porque Deus proveria todo o necessário. Também, Jesus instruiu os seus discípulos que eles precisavam saber como agir conforme o ambiente encontrado. Precisavam ter sabedoria. Não poderiam retribuir o mal com o mal, mas também não precisavam estar preocupados em permanecer aonde não fossem bem recebidos. Era necessário ainda estar atento aos relacionamentos sociais, porque há muitos que podem enganar os pregadores da palavra, os missionários, podem se acercar apenas para tentar tirar algum proveito, ou quem sabe para preparar a traição. E por isso mesmo também Jesus alerta que era necessário saber que traições e perseguições surgiriam. Isso seria fato, isso aconteceria, não daria para escapar disso. O próprio mestre sofria as perseguições, sofreu a traição e ele queria que os seus discípulos, os membros da sua equipe, também estivessem atentos a isso. Ainda mais, Jesus instruiu aos seus discípulos que eles deveriam observar a quem eles deveriam temer. Aqueles que podem causar mal ao espírito, à alma, sobretudo. E que era necessário, a última instrução, que eles confessassem o reino de Deus em suas vidas. Vejam, foram muitas instruções, sim. E, como nós dissemos antes, Jesus teve todo o cuidado de ser detalhista e intenso ao transmitir tais instruções. E hoje, nós podemos utilizar também essas instruções. Nós precisamos buscar o preparo para que nós tenhamos autoridade. Precisamos conhecer bem a nossa tarefa no reino de Deus. Cada um recebeu um dom e esse dom precisa ser utilizado para realizarmos a missão e também para edificar o corpo de Cristo. Precisamos identificar então qual é a nossa parte nesse trabalho. E mais ainda, a missão de pregar o Evangelho apenas começou com os 12. Concordam comigo, meus irmãos? Não era apenas dos 12 e não ficou apenas nos 12. Aquilo foi só o começo. O Evangelho de Lucas traz um outro registro em que Jesus envia 70 discípulos para pregar o Evangelho. Registro semelhante a esse de Mateus, mas com alguns detalhes que complementam o texto no livro de Mateus. Então, Jesus escolheu os 12, depois formou uma equipe ainda maior, enviou aqueles 70 para treinamento e também para iniciar a pregação do Evangelho. E o livro de Atos, deixe-me compartilhar aqui com os irmãos, Atos, capítulo 8, verso 4, relata o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Quais eram esses que andavam dispersos? Apenas os 12? Apenas os 70? Não. A igreja foi crescendo, muitos outros foram crendo na palavra de Deus, foram sendo salvos em Cristo Jesus e também foram se empenhando a pregar o Evangelho, a difundir aquela tão importante mensagem que conduziria à salvação. Muitos desses nem têm registro, não é verdade? Não tem os seus nomes citados na Bíblia. Nós não sabemos exatamente quem são eles, quais eram as suas atividades, quem eram as suas famílias. Nem foi necessário. Cumpriram a missão de espalhar a palavra aonde passaram. Isso era o mais importante. É até interessante que alguns comentaristas, a falar sobre a própria equipe de Jesus, os 12, cita que alguns daqueles discípulos pouco falavam, ou pelo menos
pouco tiveram registros das suas falas ou das suas atividades, mas estavam lá e de maneira importante colaboraram para a realização do trabalho. Isso também deve ser valorizado. Hoje, a missão é de todos nós. Nós somos chamados pelo Mestre a pregar o Evangelho, a demonstrar o seu amor pelas pessoas. Nós somos desafiados a levar esse Evangelho à sociedade na qual estamos inseridos. Somos desafiados a proporcionarmos a um número cada vez maior de pessoas conhecer a verdade que as libertará. E nós devemos ter em nossa mente o seguinte: todos nós podemos ser úteis no reino de Deus hoje. Cabe a cada um de nós responder de forma individual ao chamado e fazermos parte dessa grande equipe de Jesus, que hoje tem a missão de pregar o seu Evangelho nesta terra. Vamos fazer parte dessa equipe? Que Deus os abençoe, meus irmãos, que possa ser uma semana em que nós nos debrucemos na reflexão da palavra de Deus, possamos ler a sua palavra e buscar aquilo que nos edifica nela, ser certos de que é isso que Deus deseja para nós. Que seja uma semana abençoada debaixo da proteção e da graça do nosso Senhor. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos e para meditarmos na palavra do Senhor neste domingo pela manhã, continuando uma série de reflexões tão importantes que são necessárias serem sempre repetidas para que a igreja possa, no seu tempo devido, obter o crescimento esperado pelo Senhor, de acordo com aquilo que Ele tem instruído a todos nós por meio da sua palavra. Hoje também não podemos deixar de esquecer, de mencionar que também é o dia das mães, das mamães. Nada mais justo do que agradecermos a Deus pela vida destas mulheres que, através de sua vida, através de suas ações, têm demonstrado um coração de serva, porque, quer queira ou não, ela serve a todos nós, filhos, filhas, com amor, com carinho, com sabedoria, às vezes com erros também, mas o faz para que cada um dos seus filhos experimente do melhor, de melhor que possa existir, até do que elas mesmas experimentaram. Todo pai, toda mãe quer que seus filhos tenham
mais e melhor do que eles mesmos tiveram em sua infância, adolescência, juventude e até na fase adulta. Nossa oração a Deus é de gratidão pela vida da irmã, mamãe, que através do seu gesto de amor cuidou, protegeu, orientou seus filhos, suas filhas. Aqui a minha gratidão e nós, durante este domingo, estaremos celebrando ainda mais a sua vida, irmã, a sua vida de mamãe. Deus a abençoe imensamente. Mas vamos orar então, agradecendo, e em seguida estarei lendo o texto da reflexão desta manhã e estaremos meditando a igreja cresce quando serve. Então vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez agradeço sua bondade, misericórdia e a oportunidade de podermos juntos estar aqui neste domingo, celebrando o dia que é separado para a tua glória, mas também um dia onde nós juntos louvamos o teu nome pela vida da mamãe, de nossas mães. Agradecemos ao Senhor por tua bondade, agradecemos por tua misericórdia, agradecemos por tudo que tens feito na vida destas mulheres, em que, através do seu amor maternal, proporciona aos filhos, às filhas, todo o cuidado, todo o carinho, orientação, ensino para viverem bem a vida. Te agradeço pela vida destas mulheres preciosas. Te agradeço, louvo o teu nome, porque o Senhor as abençoou com a maternidade. E assim podemos nós todos experimentar do privilégio de ter irmãos e irmãs à nossa volta celebrando este momento. Te agradeço, ó Pai, pela vida destas mulheres e rogo que o Senhor continue a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, abençoar as suas vidas para que elas possam ver os seus filhos através dos olhos dos netos, através da geração futura. Porque assim o Senhor abençoou e tem abençoado a vida destas irmãs e mulheres queridas na nossa igreja. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, Atos capítulo 2, verso 45, perdão. Atos capítulo 2, verso 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vou repetir. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Pois bem, o texto que acabo de ler faz parte do bloco do contexto bíblico, do assunto bíblico que nós estamos trabalhando nestes domingos pela manhã com o tema A Igreja Cresce. A igreja cresce de diversas formas, de diversas maneiras, mas cresce da maneira que Deus estabelece. E nós meditamos num primeiro momento em que a igreja cresce quando ela conserva, quer dizer, ela permanece naquilo que foi doutrinada, que foi ensinada, que é impulsionada a praticar. A igreja ela cresce quando ela promove a reverência, ela reverencia, isto é, ela reconhece a soberania, a autoridade de Deus na sua vida. Lembre-se que quando estou falando de crescer, a igreja cresce, estou falando de você na sua individualidade, porque uma igreja ela não existe sem pessoas. Pode parecer estranho, mas é verdade, porque a igreja é corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, ele não precisa da igreja para existir, mas a igreja para existir necessita do Senhor Jesus. Por isso que, quando falamos de crescimento, de desenvolvimento, estamos incentivando a vida individual de cada membro da igreja, cada congregado, para que possa ter uma maturidade, se tornar mais útil ainda nas mãos do Senhor e crescer de maneira
saudável. Então a igreja cresce quando ela serve. Nós já falamos então que a igreja cresce porque ela conserva, ela reverencia, e no domingo passado nós falamos que a igreja cresce quando ela promove equilíbrio, ela equilibra. Isto é, ninguém é mais ou menos do que o outro. Alguns têm um tipo de responsabilidade muito importante dentro de um contexto, mas não significa que é melhor ou pior do que o outro. Não, o pastor é mais importante do que aquele irmão que está na recepção. Mas pense comigo, o pastor pode pregar um excelente sermão. O pastor pode se preparar durante a semana em oração. O pastor pode estar bem aparamentado para o culto naquele dia que ele vai pregar. Mas se o irmão estiver na porta da igreja impedindo as pessoas de entrar, não estou dizendo que colocando a mão não pode entrar, mas não as tratando bem, não demonstrando alegria pela visita, pela presença, talvez essas pessoas não entrem e não ouçam aquela mensagem. E aí a igreja não cresce. Então, não existe esse negócio de mais ou menos importante dentro da igreja. Dentro da igreja existem responsabilidades perante Deus. Deus é que vai nos julgar, Ele é o nosso juiz. É aquele que vai avaliar se eu cumpri bem a minha tarefa. Eu não posso olhar para o meu irmão e usar os meus valores e dizer que ele está que ele está menos importante ou mais importante naquela situação. Sempre pensamos, então, em responsabilidades e que prestaremos contas a Deus. Então, a igreja também, ela é uma igreja que equilibra, promove o equilíbrio para que todos se sintam bem naquele ambiente. Hoje, então, falamos que a igreja cresce quando serve, quando o crente em Jesus Cristo serve. O texto que acabo de ler, de Atos capítulo 2, 45, diz: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Quando nós lemos esse texto, vemos então que aquela igreja, a igreja que cresce, é aquela igreja que em seu coração não tem apego, isto é desapegada à realidade física. O que eles têm é importante para sustentar, é importante para dar saúde, dar proteção. Isso é importante, sim, mas eles não estão apegados a isto como meio para chegar até Deus. Eles sabiam, aquela igreja entendia, os irmãos entendiam que eles estavam no caminho para a terra prometida, estavam indo se encontrar com o Senhor, e eles sabiam que tudo aquilo que eles estavam angariando para si não seria apresentado perante Deus. Não seria moeda de troca. Não seria circunstâncias que promoveriam alguma melhoria espiritual, a não ser que isto fosse usado para honrar a Deus através do desapego. Isto é, dizer: Senhor Deus, eu trabalhei para conquistar isso, mas entre isto e o Senhor é mais importante. Sua vontade na minha vida é mais importante, porque eu sei que na eternidade isto não conta. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 21, nós encontramos a explicação do porquê estou dizendo isso, pois o próprio Senhor Jesus mostra qual deve ser a nossa atitude com relação a estes bens, aquilo que conquistamos pelo nosso próprio esforço. Diz assim, Mateus capítulo 19, 21, disse-lhe Jesus: não foi um pastor de igreja, não foi nenhum líder de um grupo, foi o Senhor Jesus quem disse isso. Ele disse: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus estava deixando muito claro para aquele homem que estava querendo atingir um nível espiritual e até social, que não é o que você leva consigo
que torna alguém perfeito, mas quando eu sou capaz de dar importância ao outro, cuidar do outro, suprir o outro, mostrar ao outro que ele é mais importante, e nada disso se torna problema para que eu possa seguir a Jesus. Tem muita gente que diz, e eu já deparei com pessoas em trabalhos de evangelização, que por causa dos seus bens não aceitou a Cristo como Salvador. De verdade, pode parecer loucura isso, pode parecer tolice, mas porque a primeira coisa que pensou é: eu vou ter que dar dízimo, eu vou ter que dar dinheiro. Nada disso foi falado, em nenhum texto da Bíblia fala de obrigatoriedade. Eles vendiam porque havia uma necessidade e eles gostavam de ajudar. O que aquela igreja estava dizendo é: Deus me deu tudo isso, isso aqui não é para mim ficar guardando. Porque se eu ficar guardando, quando eu morrer, não vou poder levar. Isso vai ficar aqui. E dependendo da família que esta pessoa tem, será motivo de briga. Eu tenho acompanhado situações nesse sentido de parentes disputando o bem do falecido como se tivesse mais ou menos direito, quando na verdade nós vemos que a ganância tomou conta do coração destas pessoas. Quando nós lemos em Lucas capítulo 12, verso 33 e 32, nós vemos porque isso é algo tão danoso que causa realmente uma grande dificuldade. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 32, versos 33 e 34. Vou ler. Vendei os vossos bens e dai esmola. Isso foi Jesus quem disse. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Aí o verso 34 define bem a dificuldade que muitos têm, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde nós depositamos o nosso coração, aquilo se torna mais importante. E não somente nas questões financeiras, mas muitas vezes nós damos mais importância a filhos, maridos, esposas, trabalho, status social, educação no sentido de que eu tenho que atingir um maior nível, como se isso tornasse alguém realmente maduro e num relacionamento verdadeiro com Deus. Infelizmente, muitas pessoas, quando ouvem o convite de Jesus, através de uma mensagem, de uma reflexão, têm dificuldade. E isso me faz lembrar de uma história que eu vi há muitos anos atrás, que certo rapaz convidou uma jovem para entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que ela conhecesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ela respondeu o seguinte: olha, eu acho muito boa essa mensagem, isso é muito bom, Jesus é maravilhoso, Jesus veio para me salvar, mas eu sou jovem, eu quero aproveitar a vida, eu preciso me dedicar aos estudos, eu quero terminar, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero estabilizar a minha vida, e quando eu estabilizar a minha vida, então não vou ter que me preocupar com essas coisas, e eu vou poder servir a Jesus. Olhando de uma maneira, de um raciocínio humano, é um bom pensamento. Eu vou resolver tudo primeiro e depois eu posso, sem embaraço nenhum, seguir a Jesus. Mas, quando aquele jovem ouviu aquela resposta, um pouco tempo depois, ele mandou para ela uma caixa bonita, uma caixa grande, comprida, não é? Mas bem bonita, com um laço vermelho lindíssimo em volta. E ela percebeu que eram aquelas caixas que você coloca rosas.
né, que dá de presente. E ela achou lindíssimo, tinha um cartão dourado, bonito, bem escrito do lado de fora. Ela identificou quem era. Ah, foi fulano, que maravilha. Ela ficou feliz. Quando ela abre a caixa para ver as rosas, o presente que ela ganhou, ela se depara com algo extremamente medonho. Rosas, murchas, algumas delas já despetalando, e de um aspecto muito feio. Ela ficou indignada e se encontrou com o rapaz, indignada com aquele presente que ela havia ganho do seu amigo, uma pessoa que dizia que gostava dela. E ele disse: me perdoe se você ficou chateado comigo, mas eu não poderia fazer menos quando eu te ofereci a melhor situação para a sua vida. Você disse que iria dar para Jesus a sobra, o que sobrasse do seu tempo. Imagine você fazendo isso, se oferecendo para Jesus, dizendo: Senhor, depois que eu tiver me desgastado, depois que eu tiver feito tudo, aí eu vou te servir. Não haverá mais beleza, não haverá mais vigor, não haverá mais tempo. Foi por isso que eu lhe dei essas flores, para você entender um pouco o que você disse a Jesus. Quando nós queremos crescer no relacionamento com Deus, precisamos oferecer o aqui e o agora. Seja um adolescente, seja um junior, seja um adulto, um jovem, seja um idoso. O tempo é agora. Não deixe para depois, porque a partir deste momento para frente, você começa a perder o seu vigor. O coração de um crente, ele precisa ser um coração de servo, que não está apegado às coisas terrenas, mas ele está disposto a abrir mão de tudo que ele tem e é, para que Jesus Cristo seja honrado. O texto que li para os irmãos de Atos capítulo 2, 45, então nos diz que a igreja que cresce é aquela que não está apegada a essa realidade terrena, às paredes, aos móveis, a se fulano ou se beltrano vai estar, mas ela abre mão do que ela tem direito para que o outro possa ser suprido, seja individualmente ou seja no coletivo. E o texto na segunda parte diz assim: vendiam os seus bens, né, tudo que tinham, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Bem, a igreja que cresce é aquela que cresce quando é aquela que serve, quando ela está servindo, porque isto é necessário. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem igrejas crentes que acham que isso não é necessário, isso não é responsabilidade deles. Eles já deram uma oferta, se virem, mas o texto bíblico diz que a igreja participava da distribuição. Ela não somente entregava, ela entregava para alguém fazer. A igreja fazia questão de ver os irmãos todos sendo suprido. Mas não era vamos fazer porque hoje é o dia de fazer. Não. Surgia a necessidade, a igreja se direcionava para resolver aquele problema. Ela não atribuía a outros a responsabilidade. A ideia é que todos estavam cuidando para que todos pudessem experimentar de tudo o que era bom, o que é bom e melhor na presença do Deus Todo-Poderoso. Todos tinham tudo, porque tudo que tinham era de todos. O texto bíblico é um desafio muito grande a todos nós, pois ele nos leva a entender que quando nós somos capazes de distribuir o nosso melhor, aquilo que nós temos de melhor para o próximo, para aquele que tem necessidade, não é fazer por fazer, mas é você identificar: eu sei que meu irmão precisa, eu estou aqui para ajudá-lo, eu quero que ele veja que ele não está sozinho.
Porque se torna um prazer enorme na vida do crente quando ele compartilha, quando ele reparte, quando ele faz com que o outro experimente todas as bênçãos de tudo que ele tem experimentado. Veja, Lucas capítulo 6, verso 38, nos ensina e nos mostra como este repartir o que é necessário a quem tem necessidade é importante. Porque o benefício que nós experimentamos quando fazemos isso. Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu gosto muito dessa expressão. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu quero que vocês deem, ofereçam o seu melhor, boa medida, não fiquem regulando, recalcada, mexida, bem acomodada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. À medida com que você mede a sua dedicação, o seu serviço, a sua entrega, você será também medido. Isso vale não somente sobre ofertas, mas, e quando eu falo aqui de oferta, não estou falando necessariamente de dinheiro, estou falando de dedicação, serviço, tempo. Não dizem aí que tempo é dinheiro? Pois devemos pensar exatamente isso. Em que medida o irmão, a irmã tem se colocado na presença de Deus para dizer, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, onde eu tenho que atuar? Com quem eu tenho que trabalhar? De que forma preciso agir? O que é necessário trazer para que aconteça a sua vontade? É esse o coração do servo. A igreja que cresce é aquela que serve em todas as circunstâncias, em todos os momentos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 42, o Senhor Jesus nos fala exatamente sobre esta preocupação que devemos ter em suprir a necessidade. Ok? 5:42 de Mateus diz aqui, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Difícil, né? Dá o que te pede. Porque aquele que te supre todas as necessidades está vendo isso. E se alguém está lhe pedindo e você sabe que aquilo é necessário e você tem condições, não dê as costas. E mais uma vez estou falando nem de dinheiro. Muitas vezes a pessoa está lhe pedindo atenção, está lhe pedindo uma visita, está lhe pedindo tempo, está lhe pedindo compreensão. E nós detemos este poder de retribuir, de suprir, de socorrer. Precisamos agir. Ali em Mateus capítulo 5, verso 16, o Senhor Jesus também nos diz que aquele que reparte, aquele que partilha, aquele que serve ao que tem necessidade, está glorificando a Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O meu ato, quando ele é feito com sinceridade, para suprir a necessidade do outro, promove a glorificação, a honra de Deus, e nós, porque fomos salvos em Cristo Jesus, precisamos estar honrando ao Senhor a cada dia e a cada momento. E por fim, ali em Provérbios, capítulo 22, verso 9, nós encontramos esta afirmação, Provérbios 22, 9, o generoso será abençoado,
porque dá do seu pão ao pobre. É interessante que quando lemos o texto ali de Atos, ele começa dizendo assim: vendiam seus bens e suas propriedades. É claro que aqui estamos falando, o texto aqui fala muito da questão de abrir mão de algo que você conquistou, mas o que eu enfatizo é o significado do texto, é que eles vendiam seus, aquilo que era seu. Portanto, o crente abria mão daquilo que era seu direito, natural. Mas ele não fazia isso para ganhar alguma coisa. Ele fazia isso porque havia uma necessidade e ele queria fazer parte da história dele, daquele momento. Não como Ananias e Safira, que nós encontramos no livro de Atos, através da situação em que Barnabé fez uma oferta. Possivelmente a igreja disse: nossa, que oferta lindíssima, Barnabé, que bênção! Como é bom ver o irmão fazendo isso, ajudando o trabalho do Senhor. Ananias e Safira viram possivelmente os elogios que Barnabé recebeu e eles decidiram fazer uma oferta. Só que usaram o critério errado. O que eles fizeram? Eles venderam uma propriedade que nem Barnabé fez. E no momento em que apresentaram ao Senhor perante os apóstolos na igreja, eles disseram que venderam aquele bem por um valor X, abaixo do que na verdade haviam feito. Exemplo, venderam lá um bem que valia 100 mil, mas disseram que venderam por 50 e trouxeram a oferta daquela situação. Além de mentirem para Deus, estavam tentando enganar a igreja. Por isso que quando nós ofertamos o nosso tempo, ofertamos nossa vida financeira, ofertamos alguma habilidade, nós temos que fazer exatamente aquilo que realmente somos capazes. Não podemos ir abaixo daquilo que Deus nos tem abençoado. Não podemos regatear valores ou tempos com Deus como se Deus não soubesse exatamente qual é a sua situação. Igreja que cresce é a igreja que tem em seu coração o serviço, o desejo de servir ao próximo na sua necessidade, sem se apegar com aquelas circunstâncias, na verdade dizendo: não, estou agora entregando isso porque eu sei que isto é o melhor que pode ser feito. Vamos crescer, irmãos, como crentes, como igreja. Vamos crescer, irmãos, nesse tempo em que as pessoas estão angustiadas, preocupadas, temerosas, achando que não há solução. Deus tem nos abençoado, nos protegido, então agora é a hora da igreja servir a nossa sociedade com o melhor que nós temos. Fazer o melhor para que quem está perdido encontre-se com Cristo. Quem está na escuridão veja a luz que há em Cristo Jesus. E nós somos os luzeiros do mundo. Que Deus possa te abençoar neste domingo. Um feliz dia, principalmente mamães. Aproveitem hoje para receber todo o carinho, todo o chamego, todo o abraço e todos os presentes que puderem receber dos seus filhos, familiares, das suas filhas, até amigos ou até enteados também, de todos, porque você merece. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, mais uma vez lhe agradeço a oportunidade da reflexão de sua palavra. Que nós, como crentes em Jesus, possamos crescer como teu povo no serviço, servindo ao Senhor, porque o serviço promove a glória do teu nome, o nosso crescimento e o socorro a quem tem necessidade. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua ajuda no nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.